Bom dia a todos. Hoje temos a nossa 12ª lição e o título é Cidadãos. Encontra-se em Romanos, capítulo 13. É do 1 ao 14, é o capítulo todo. E o nosso subtítulo diz: os crentes devem procurar representar bem a Cristo nas suas comunidades e no mundo. Enquanto estamos nesse mundo, devemos obedecer às autoridades e cumprir o nosso dever de cidadão, sempre pensando que o nosso alvo, a nossa meta está muito mais além, mas sim naquela ditosa cidade, a cidade celestial, onde viveremos com Deus, com Cristo e com os santos. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve se meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Veria ainda todos os discípulos que andaram por aqui pegando a palavra. Imagina abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve esse meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar. veremos ao Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Seremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Amém. Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Vamos dar início então à nossa lição.
Estamos na lição número 13 da nossa revista Explorar a Bíblia, cujo título é Cidadãos, e vamos estudar os versículos 1 a 14. Como texto áureo da nossa lição, temos o versículo 7, que diz assim: Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Vamos falar um pouco de sociedade e qual é o papel do cristão na sociedade, enquanto cidadão. Podemos ter várias opiniões sobre como uma sociedade deve ou não funcionar. Na verdade, existem realidades boas e outras menos boas, mas todos podemos concordar que a existência de um governo e de autoridades são importantes para a organização de uma sociedade saudável. No capítulo 13 de Romanos, Paulo vai abordar o relacionamento do crente com as autoridades estabelecidas e exorta ao respeito e cumprimento para com elas. É o que nós vamos ver aqui neste capítulo 13. Equilibrando a autoridade delegada por Deus com a nossa sujeição para com Ele, que verdadeiramente detém toda a autoridade. Em exibição já temos aqui o nosso mapa, que mostra como o Império de Roma estava no seu auge, no primeiro e segundo séculos depois de Cristo. Quando Paulo escreveu esta carta, o imperador era a autoridade máxima deste império e existia uma cadeia de autoridade que se iniciava nele. Começava no imperador, ia depois para o Senado, que estava abaixo do imperador, era onde havia o debate, onde havia a parte mais burocrática, portanto, da governação do império. Depois tínhamos os governadores das províncias, como temos um conhecido que era Pilatos, que era um governador da Judeia. Depois haviam centuriões, tribunos, cuja função estava ligada mais à parte militar e ao estabelecimento da autoridade no terreno. Olhando para esta realidade, era difícil para os cristãos da altura, e particularmente para os judeus, se submeterem à autoridade do império, muito devido a uma coisa que existia na altura, que era a religião oficial do império, que era o culto ao imperador. O imperador devia ser reverenciado como um deus, como uma divindade. E os judeus tinham muita dificuldade com isso. Eles não reconheciam a autoridade do imperador. Aliás, eles eram também o povo mais complicado de se lidar no Império e era responsável por várias revoltas e insurgências cuja maior parte nunca acabaram bem. Para os cristãos, o problema estava precisamente no lidar com esta autoridade romana devido às restrições que estas lhes impunham. E Paulo então dedica uma parte da sua epístola a explicar-lhes como devem olhar e agir perante a autoridade de Roma. No capítulo anterior, no capítulo 12, Paulo focou-se principalmente em assuntos relacionados com o comportamento dentro da igreja. Agora, ele volta a sua atenção para o modo como a igreja deve interagir com os de fora. É necessário respeitar as autoridades e contribuir para a harmonia na comunidade. E a necessidade de respeitar as autoridades prendia-se com o facto de estas também serem instituídas por Deus. Na prática, Paulo falta contra provocar desacatos, revoluções, subversões, pois tudo isso lhes iria trazer condenação. Eles tinham de confiar em Deus. Mas, se fossem exemplos de cidadania, eles iriam contribuir para tornar também a comunidade num lugar melhor. Já para não falar que, através do respeito, o seu contributo e do seu testemunho, tudo dentro da graça e da justiça de Deus, eles também seriam vistos como bons cidadãos, exemplos a seguir. Nós devemos nos lembrar que é Deus quem levanta e derruba autoridades e que tudo converge para o cumprimento dos seus propósitos. Portanto, é em Deus que nós devemos confiar primeiro, mas temos que dar sempre o nosso devido testemunho de bom cidadão.
E ser bom cidadão, o que é que significa? Significa ser-se luz na sociedade para que as trevas não dominem. Tão simples quanto isso. É uma responsabilidade e isto acaba também sendo relacionado com a própria volta de Cristo. Isto porquê? Porque nós não sabemos o dia. Por isso devemos viver cada dia na iminência do seu regresso. E tal atitude deve mostrar ao mundo o que significa viver para ele. Claro está, irmãos, já nos integramos no nosso contexto. O Império Romano estava no seu auge, portanto havia, em algumas alturas havia mais, outras menos, mas o ambiente não era propício ao cristianismo, a quem se declarasse seguidor de Cristo. E muitas dificuldades se levantaram, daí que Paulo tenha dedicado uma parte da sua carta a explicar de que forma é que nós devemos agir perante esta adversidade e como podemos dar o nosso exemplo nesta situação. Para melhor estudarmos o texto, eu dividi-o em 3 partes. A primeira parte vamos ler do versículo 1 ao 7. Depois vamos ter uma segunda parte, onde vamos estudar, portanto, os versículos 8 a 10. E, por fim, uma última parte, a terceira parte, onde vamos estudar os versículos 11 a 14. Fazendo agora uma leitura rápida do 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministra de Deus para o teu bem, entretanto se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Como os irmãos podem ver, e os nossos amigos que estejam a assistir podem reparar, existem aqui algumas partes que estão aqui a amarelo, que serve mesmo para realçar o texto que vamos estudar. Ora, olhando aqui os versículos 1 e 2, o que é que nós podemos logo ver? Paulo fala aqui logo em estarmos sujeitos às autoridades superiores. Este sujeitar-se às autoridades está no imperativo, ou seja, não é uma simples recomendação, está no imperativo, é algo que nós devemos procurar fazer. Pois, como Paulo vai explicar mais tarde, a obediência às autoridades está ligada à sujeição a Deus. Nós não podemos dizer que somos obedientes à palavra de Deus e depois somos revolucionários com tudo aquilo que o governo faz e mais alguma coisa. Os cristãos devem honrar os líderes desde que isso não comprometa a fé. E esta aqui é uma das cláusulas que nós temos que ter atenção, porque aquilo que é de Deus, aquilo que está na Bíblia, vem primeiro. Nós temos que nos lembrar sempre disso, do que qualquer decisão que possa ser tomada por um governante aqui na Terra. Mas normalmente isto não vai convergir numa desobediência a Deus, muito pelo contrário, vai mostrar a nossa fidelidade ao Senhor. E como os desígnios de Deus são justos, então tudo aquilo que for contra a palavra provém de injustiça. É Deus que institui os governos, e Ele institui-os para quê? Para proteger o mundo do caos, da desordem, devido às consequências do pecado. Pois nós temos que nos lembrar que estamos separados de Deus. Muita gente questiona Deus e critica Deus, porque não entende que todas as coisas que têm vindo a acontecer, acontecem porque nós não temos comunhão com Ele, nós não temos ligação com Ele. Esta ligação foi perdida quando o homem se rebelou contra Deus, se separou de Deus.
E aquilo que é santo, como é Deus, não se pode misturar com aquilo que não o é. Portanto, Deus institui governos para trazer ordem. Embora muitos líderes não declarem fidelidade a Deus, o seu propósito em governar é sempre trazer equilíbrio e justiça para o bem comum. Nem todos os sistemas políticos são favoráveis à Igreja. Nós sabemos disso. Sabemos que existem perseguições, elas sempre existiram. Sabemos que existem sistemas políticos atualmente que são muito parecidos àquilo que o Império Romano fazia, não é? Em que temos que idolatrar uma personagem política. Mas aqui entra o grande desafio à Igreja. Primeiro, todas estas coisas acontecem porque existe pecado no mundo, porque não existe uma união verdadeira. Há muita divisão. Existem muitas guerras políticas e isso traz como consequência todos estes sistemas que são tão diferentes e que puxam tanto para si mesmos e que não são favoráveis à Igreja. Nós temos que nos lembrar que, como o pecado também está no mundo, nada disto vai ser perfeito. Os sistemas vão existir, vai haver políticas boas e más, vão haver sempre países melhores e piores, mas nós estamos aqui para primeiro confiarmos em Deus. E o que é que significa então quebrar a lei? Quebrar a lei vai trazer consequências e punições, porque é isto que Paulo está a dizer agora no versículo 2, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Esta oposição à autoridade aqui é quebrar a lei. Leis saudáveis são criadas para o equilíbrio social. E os que resistem trarão sobre si a mesma condenação. O cristão não pode desprezar o sistema legal. A Bíblia nos mostra também como um governo deve ser, pois no momento em que ele já não exerce a sua devida função e exige algo contrário à palavra de Deus, então aqui devemos pôr a nossa fidelidade a Deus em primeiro lugar. Nós vemos isso em Atos 5, versículo 29. Antes obedecer a Deus e agradar a Deus do que aos homens. Além deste ponto, nós não nos podemos esquecer que devemos orar pelos nossos governantes, que é o que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 5. Pois os governos são muito influenciados pelo estado da sociedade que governa. Lembre-se disso. Olhando agora o versículo 3 e o versículo 4. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e traz louvor dela. Olhando para aqui, nós percebemos que a melhor maneira de se evitar as consequências de se violar a lei é evitar violar a lei, não é? Parece simples, mas esse é o tom da mensagem de Paulo. Daí que ele fala também na espada, como aparece aqui no versículo 4, que era associado a um instrumento de execução da justiça. Vemos, por exemplo, no Velho Testamento que a lei ordenava a execução de criminosos que eram autores de crimes odiosos. Daí a questão da espada como instrumento para trazer justiça. Ficaremos sujeitos a esta espada, à imposição de justiça, todas as vezes que nós a quebrarmos. Mas, quando são criadas leis que contrariam a autoridade de Deus, então, nós, pelo aquilo que conhecemos da Bíblia, percebemos que este governo deixa de ser ordenado por Deus e nós somos livres de contrariar estas leis em particular. Olhando para aquilo que a palavra nos mostra como exemplos, nós vemos no Velho Testamento, quando o faraó mandou matar os recém-nascidos hebreus, quando ele ordenou às parteiras egípcias que o fizessem quando os bebés nascessem, e elas recusaram. E Deus abençoou-as, não é? Elas até inclusive encontraram um lugar entre o povo de Deus. Em Atos, capítulo 4, versículos 19, e também no capítulo 5, Pedro e João continuaram a pregar contra a ordem do Sinédrio, não é? O Sinédrio, que era a autoridade judicial da altura por parte dos judeus, proibiu-os de pregar em nome de Cristo. Mas eles não o fizeram e continuaram a pregar, não cumpriram com as ordens do Sinédrio. Nós temos muitos outros exemplos, não é? Principalmente quando o governo não cumpre com a lei. Ou seja, a própria lei que o governo deve zelar para que seja cumprida, ele não a cumpre. Paulo, por exemplo, exigiu os seus direitos quando apelou para César, não é? Quando estava a ser julgado. Não, eu sou cidadão romano, eu vou exigir os meus direitos, vou apelar para César. E as autoridades da altura não tiveram outro remédio, só mesmo entregá-lo a César para que ele fosse julgado pelo próprio imperador. Nós podemos então, enquanto cristãos, exigir o cumprimento dos nossos direitos.
e expressar a nossa opinião com respeito, podemos também orar para que Deus mude as coisas. Temos vários exemplos hoje que vão contra a palavra de Deus, que incluem sistemas de pensamento político e social, imposição de ideologias malignas e de libertinagens perversas, como por exemplo o aborto, a eutanásia, o casamento homossexual, entre outras. Eu não estou aqui a dizer que nós nos devemos, de certa maneira, nos militarizarmos contra elas, que nós devemos criar perseguição, criar situações de injustiça a todos aqueles que procuram estas coisas. Não é isto que eu estou a dizer. Enquanto igreja, nós devemos ser compassivos e devemos pôr o amor acima de todas as coisas, mas nós também devemos pensar em justiça. O aborto, por exemplo, o mais fraco não é defendido, que é a criança que está para ser abortada. Não é? Ela não tem capacidade para se defender. Outras questões aqui têm a ver com o valor e a santidade da vida humana. O homem não é como nenhuma outra coisa da criação. Nós temos algo de Deus em nós, portanto esse algo de Deus em nós deve ser honrado. Daí que todas estas questões como a eutanásia, como o casamento homossexual atentam contra isto, e nós enquanto cristãos devemos chamar a atenção para isto. Na prática, o que é que nós olhamos aqui? Que Paulo explica aqui que nós não devemos temer o governo quando fazemos o bem, mas devemos estar preparados para enfrentar as consequências quando praticamos o mal. O cristão, quando pratica o mal, ele tem que estar preparado para enfrentar as consequências como qualquer outra pessoa, que não seja cristão como ele. Qualquer um que atente contra o governo tem que ser sujeito à justiça como forma de pagar a injustiça que provocou. Olhando agora aqui dos versículos 5 a 7, salienta-se aqui alguns pontos. Além de estarmos sujeitos ao governo, não somente devido a podermos ser punidos se não o fizermos, mas também por dever de consciência. Por este motivo, pagamos tributos, porque são ministros de Deus. Ora, o cristão faz sempre a sua parte, contribuindo para um bem maior, e em boa consciência cumpre com os seus deveres e honra as leis sociais, ficando livre de culpas e discórdias. Pagar impostos mostra respeito pela sociedade e pelo bem comum. Jesus ensinou isto mesmo quando apontou para uma imagem de César gravada numa moeda, em Mateus 22, onde ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Há realmente aqui uma separação e almas devem ser honradas e cumpridas. Devemos honrar a Deus, cumprir com os seus propósitos, entregar a nossa vida a Ele, mas também temos que ser bons cidadãos e contribuirmos para a sociedade e sermos cumpridores da lei. Outro aspecto importante aqui tem a ver um pouco com o cuidado para com os outros, não é? Pagai a todos os que lhes é devido, tributo, imposto, respeito, honra. Portanto, o cuidado para com os outros através da atenção, do serviço voluntário com amor. E isto acaba também por servir a sociedade, torná-la um lugar melhor. Devemos estar atentos à nossa volta e percebermos onde é que a nossa ação poderia ajudar outra pessoa. Sendo o governo civil uma ordem de Deus, é dever dos cristãos serem obedientes em todas as coisas que não vão contra a vontade revelada de Deus. Portanto, nós devemos ser cumpridores, nós devemos ser exemplares, mas devemos pôr Deus acima de todas as coisas. Mas como Deus é justiça, nós sabemos que isso nunca vai atentar contra uma sociedade justa. Vamos entrar agora na segunda parte do nosso estudo. Vamos começar por fazer a leitura dos versículos 8 a 10. E diz assim a palavra do Senhor: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, excepto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é amor. Olhando para estes versículos, nós salientamos logo aqui que o crente deve honrar os seus compromissos, pagando as suas dívidas e não tomando emprestado sem necessidade, não é? Não ficamos a dever coisa alguma.
Portanto, muito cuidado com esta parte de contrairmos dívidas. Temos que ter cuidado com a forma como aplicamos os nossos recursos e como vamos buscar recursos e para que é que eles vão servir. Mas Paulo fala aqui em algo mais, que a única dívida que vamos ficar sempre a dever é o amor uns pelos outros, não é? O amor é tudo, não é? O amor é que nos impulsiona realmente a termos ações em que nós não pensamos mais em nós, mas pensamos unicamente nos outros. Paulo usa aqui os 10 mandamentos para ilustrar a relação que há entre o amor e a lei. Pecados como adultério, homicídio, roubo, cobiça, são provocados pelo egoísmo, que é o sentimento oposto ao amor sacrificial, pela maldade que está no nosso coração, a qual nós não devemos dar lugar. O que Deus espera pode ser resumido num único princípio, que é qual? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqueles que praticam o amor colocam os seus próprios desejos em segundo plano para beneficiar outros. E a nossa tendência natural é prosseguir com os nossos próprios planos, mesmo que magoemos outros nesse processo. Logo, Paulo vai enfatizar que o amor não faz mal ao próximo. Não fazendo o mal, nós colocamos os outros em primeiro lugar. E isto é o cumprimento da lei. Vejam só aquilo que nós podemos aprender com 3 versículos. Agora, olhando ao Novo Testamento, nós percebemos que amar os outros é um assunto frequente e a primeira evidência deste amor é o quê? Afastar-nos do pecado e de tudo aquilo que nos prejudica a nós e os outros. Quem não pratica o mal contra o próximo, de sorte que cumpre esta lei que é o amor. Entrando agora na última parte, vamos estudar os versículos 11 a 14 deste capítulo. E o versículo 11 diz o seguinte: E digo isto a vós, outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixamos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em indecências e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O cristão, quando nós olhamos para aqui para 11 e 12, é alguém que vive no período, nós temos que nos lembrar disso, é alguém que vive no período entre a primeira vinda de Jesus, que veio para ser resgatado pelo povo de Deus, e a segunda vinda, em que ele virá em glória. Os judeus sempre tiveram esta dificuldade em aceitar Jesus como Messias, porque eles só estão a olhar aqui para aquilo que é a segunda vinda, digamos assim. Eles não olhavam para o Messias, eles estavam à espera de um líder político, militar, muito poderoso, que faria com que Israel não estivesse mais debaixo da autoridade de outras nações. Não foi isso que aconteceu. Ora, porquê? Porque Jesus veio primeiro para resgate. Veio primeiro para criar uma ponte entre o homem e Deus. E ele virá uma segunda vez em glória para vir buscar a sua igreja, estabelecer o reino de Deus na terra. Nós estamos exatamente neste período intermédio, cuja duração nós não sabemos, mas sabemos que em cada dia que passa, mais perto estamos do regresso de Jesus. Por isso Paulo diz: despertem, acordem. Está na hora de mudar de atitude, pois a salvação está mais próxima do que antes. Os romanos tinham que acordar e agir nesta expectativa. É preciso lembrar que o tempo de espuma está contado. Por isso devemos acordar para a forma como usamos e olhamos para a nossa moralidade e espiritualidade. Caros amigos e irmãos, Deus está a usar este período intermédio que nós estamos a passar para resgate de muitos. Para resgate de muitos que eram gentios. Não, nós estamos a falar aqui do tempo dos gentios, já não estamos a falar mais no tempo só dos judeus. De mais filhos para o seu reino e usa a sua igreja para cumprir esse fim. Por isso, nós que somos igreja não podemos nos desligar desse propósito.
Evidentemente que o Espírito do Senhor tem operado. Evidentemente que a Igreja só alcança almas por intermédio do Espírito Santo hoje em dia, pela ação de Deus, através de cada um de nós, através da sua Igreja, através do seu poder sobrenatural. E nós não podemos estar enganados, porque a noite já é passada, o dia da glória está a chegar, em que Jesus vem para levar os fiéis e reinar. Paulo queria que isso poderia acontecer já naquela geração. Por isso é que ele escreve estas palavras. Cristo advertiu também que ele voltaria numa altura em que ninguém esperaria. Uma altura em que até se pensa que haverá, e segundo o que existe na palavra do Senhor, e nós compreendemos, que será um período em que haverá um esfriamento espiritual, em que muita gente deixará de crer. Será uma altura em que já ninguém espera nada. Então é nessa altura que Jesus vem para vir buscar a sua igreja. Por isso nós devemos estar sempre preparados, andarmos equipados com as armas da luz, como guerreiros da fé. Lembrando aqui a armadura de Deus que nós encontramos em Efésios 6, como Paulo coloca tão bem sublime, não é? Em Efésios 6, 10 a 18. E com isso usar esta armadura para rejeitarmos as obras das trevas. Assim Paulo continua: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, indecências, dissoluções, contendas e ciúmes, e muitas outras coisas nós podíamos colocar aqui. Portanto, andar dignamente o que é que significa? Significa que as nossas vidas vão passar pelo exame mais minucioso por aqueles que nos rodeiam. Por vezes nós temos que nos lembrar que erramos, mas devemos sempre estar centrados naquilo que é digno. Segundo Filipenses 4:8. Paulo propõe uma forma de viver, recusando a imoralidade do mundo e procurando uma comunhão com Cristo. Isto vai fazer com que sejamos identificados pelo amor, enquanto o mundo se dissolve em discórdias, invejas, imoralidades, depravações, embriaguezes, de celebrações mundanas, que podem trazer prazer momentâneo, mas levam à destruição da alma. Por isso nós devemos estar revestidos de Cristo e em nada devemos facilitar à carne no que toca aos seus desejos. E para não cairmos nesta vida que nos leva ao inferno, vamos vestir esta armadura de Deus, vamos estar revestidos de luz, vamos nos identificar com Cristo, vamos levar uma vida nova, uma vida diferente, uma vida santa, uma vida olhando para o céu, honrando tudo o que é bom, honrando a justiça, honrando um coração transformado por Cristo. Queridos amigos, levando um padrão de vida mais alto do que o padrão deste mundo, adotando princípios que nos tornam semelhantes a Cristo, rejeitando a carne e tendo uma vida espiritual intensa com Deus, uma vida de Bíblia, de oração, uma vida em que nós vamos atrás daquilo que é justo. Então já não seremos escravos do mal, mas sem luz para quem nos rodeia. Mas não se esqueçam, esta luz só vai brilhar se Cristo estiver connosco, porque nós próprios somos lâmpadas fundidas, nós próprios somos velas apagadas, e nós próprios só temos alguma luz porque é Cristo que nos renova a cada dia. Assim, quando eu mencionei todas aquelas questões das indecências, bebedices, também das questões políticas, não é? Do aborto, da eutanásia, da homossexualidade, eu volto a lembrar que nós temos liberdade de opinião. Tudo aquilo que eu estou a referir aqui não é para prejudicar a vida de ninguém, mas é sim para alertar que há um padrão de vida mais alto e que nós não somos meros seres que vivem e morrem, desaparecem e que ninguém mais sabe deles. Nós temos alma. Nós somos algo mais. Nós temos algo de Deus em nós. Por isso é que ser homem, ser mulher, transformado à imagem do Senhor Jesus, é algo mais do que este mundo e nós temos que respeitar isso. Queridos amigos, nós podemos aprender com Paulo que devemos ser bons cidadãos para dar o exemplo, que devemos estar revestidos de Cristo, que devemos obedecer primeiro à palavra do que aos homens. Por isso, 3 pontos para aplicarmos à nossa vida.
Os crentes devem honrar as autoridades, sendo cidadãos exemplares. Devem também mostrar amor cristão verdadeiro a todos, especialmente a outros cristãos, mas também preocupar-se com as almas que ainda não têm Cristo. Os crentes devem viver vidas santas e esperando a volta de Cristo, pois nós não sabemos a altura que Ele vai vir, nós não sabemos o dia, a hora. Existem muitos que vêm com datas, que vêm com teorias, que alegam até que Deus falou com eles e que lhes deu uma data. Não. Aquilo que está na Bíblia é a palavra de Deus e a palavra não se contradiz. E se ela diz que nós não sabemos a data, mas ela explica as circunstâncias, nós devemos estar atentos à palavra do Senhor. Queridos amigos, esta foi a nossa lição de hoje. Eu agradeço a todos por assistirem. Desejo a todos um resto de bom fim de semana e boa semana. E até à próxima lição. Que Deus grandemente abençoe. Esta semana tivemos 2 aniversariantes, o Gaspar Inácio e a Joana Reis. Que Deus possa continuar a abençoar esses nossos adolescentes, e vamos deixar com eles aqui uns versículos aqui dos Salmos. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.